Bom, bom dia a todos e a todas. É uma satisfação muito grande eu estar aqui neste evento importantíssimo para o momento que a gente está vivendo. Sempre eu digo que a gente está passando hoje, para as leituras que eu estou fazendo, isso a gente tem que estar muito atento a uma crise do conhecimento científico em si, porque a universidade ela tem esse papel, vamos dizer assim, de carro-chefe de trazer o conhecimento científico, mas é interessante como o capital ele vai se apropriando desse discurso e vai dando esse contorno de que desenvolver com sustentabilidade se apropria desse conhecimento científico e valida a destruição, aquilo que a gente tanto combate aqui. E o meu trabalho ele perpassa também por uma questão que envolve, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo de mudanças climáticas, da COP30, a Floresta em Pé, enfim. Então, eu vou discutir aqui as políticas públicas ambientais no município de Belém, a história do Parque Municipal de Belém, o Parque Ambiental Gunavingre. Não sei se vocês têm conhecimento, mas ali ao lado do Bosque Grão-Pará existe uma floresta de quase 33 hectares e lá é uma floresta em pé que está sob a tutela do município e a gente, há mais de 20 anos, não tem ali uma política que realmente dê uma gestão do parque, crie uma atividade de pesquisa, extensão e hoje, por muito mais razão, com a questão das mudanças climáticas que se avizinha, a gente já tem aí alertas sólidos que demonstram que a gente vai chegar aí a temperatura de 40 graus que se aproxima. Então a gente tem ali praticamente hoje, apesar de várias intervenções do poder público, nós temos uma floresta que ainda não teve efetivamente um projeto de revitalização. Então a partir disso, o problema que eu trago nesse trabalho é tentar entender quais são as estratégias colocadas em prática pelos atores envolvidos dentro dessa área, pela implementação da política de preservação do Parque Ambiental Gunavingre. O objetivo geral é entender quais são essas estratégias específicas e quais as janelas de oportunidades que se apresentam ao longo do tempo por esses atores que ali estão presentes. O objetivo geral é esse, o objetivo específico é identificar as dificuldades existentes, a materialização de uma política de preservação de áreas verdes na região metropolitana de Belém, passando pela análise desses stakeholders secundários, associação, secretaria municipal e outros atores que estão nesse processo. A metodologia que eu utilizei foi uma análise documental, atas de reuniões, processos judiciais e até a observação participante, haja vista que a partir de 2020, como eu moro próximo à área, bem ao lado da área, eu passei a atuar como líder comunitário, né, na defesa desse interesse do parque ambiental. A gente vive hoje, pessoal, a sociedade atual, uma trajetória de descontrole, né? Então, o século XXI ele é marcado por uma sociedade de risco, principalmente por essa questão que nós estamos vivendo hoje, de como conciliar, né, o crescimento econômico, o desenvolvimento sustentável, e hoje nós chegamos a patamares intoleráveis com relação a esse desenvolvimento, né, o que foi até mesmo discutido já na COP27, ali no Acordo de Paris, onde os países eles se organizaram para tentar diminuir, né, o avanço dessas temperaturas no mundo, né? Então, nós vivemos essa sociedade de risco e aqui no estado do Pará, em Belém precisamente, o governo do Pará ele tem trazido um discurso, como nós temos percebido nos noticiários, da Floresta em Pé, o programa Floresta em Pé, que inclusive eu participei recentemente, né, de um debate das mulheres amazônicas, né, inclusive esse debate foi cabeçado pela vereadora Gisele. Então há muita discussão ali dentro. A pergunta que se estabeleceu naquele debate era para onde vai esses recursos da Floresta em Pé, ou seja, para quem está indo realmente, efetivamente, que a gente não está vendo chegar às pessoas mais vulneráveis. E essa discussão que envolve
a questão ambiental, a gente fazendo só um retrospecto básico aí, começa ali essa discussão ambiental com a Conferência de Estocolmo em 1972, né, e a gente chega na ECO 92, já com um momento assim de uma discussão mais profícua em cima dessa defesa. E interessante que antes da ECO 92, a gente já vai ver isso, o Parque Ambiental Gunavingre, que na década de 70 já era um palco de análise e de discussões, ele funcionou como uma das prévias da ECO 92. Em 1989 teve uma discussão aqui, promovida pelo Banco Mundial, e aqui já se dizia naquele tempo, nessas discussões, eu fui fazer esse resgate histórico, de que a questão ecológica na Amazônia é um grande problema, tem muita perspectiva de ideias, mas pouca efetivação. Se discutia ali em 1987, e era uma das prévias do que aconteceu no Rio de Janeiro lá em 92, mas fato é que todas essas discussões posteriormente, né, aliás, antes elas já foram consolidadas na Constituição de 88, né, como ali no artigo 225, para estabelecer o meio ambiente como uma questão que é prioridade, e todas essas normativas, que desde a Constituição Federal e até as outras normativas que existiram pós-Constituição de 88, desembocaram na criação dessa lei municipal aqui em Belém, que é a Lei 7539 de 91, que criou o Parque Ambiental Gunavingre. Importante que essa lei de 91, ela é criada antes da lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, que ela só vai ser em 2000. Então, aqui já se discutia basicamente a importância desse parque. Para vocês terem ideia, ali o parque é essa área verde aí todinha que está no coração de Belém. Eu coloquei essa área se vocês forem perceber aqui, essa área de vermelho aqui, que eu grifei, essa área aqui praticamente ela é a área que está sob domínio, sob proximidade da Associação dos Moradores do Conjunto Médici, e é uma área que hoje praticamente ela está sob risco. Nós vamos analisar já por que está sob risco. Porque praticamente o governo do estado do Pará, ele quer passar 2 ruas aqui, ó. Ele quer passar 2 ruas no meio do parque, rasgando o parque, para sair do Mangueirão, que é um estádio de futebol. Então ele vai dividir o parque novamente no meio. Então, fora que ali pela Rua da Marinha, que é essa área aqui, deixa eu apontar para vocês rapidamente. Isso daqui é a Rua da Marinha, tá? Vem aqui a Rua da Marinha, bem aqui passa Augusto Montenegro. Então ele quer rasgar, fazer uma rua para cá, para bater aqui vai ter uma rotatória e vindo do Mangueirão para cá, rasgando o parque no meio aqui. Então, essa rua aqui é Augusto? Não, aqui, essa aqui é a Independência. Vem aqui é o shopping, esse aqui é o shopping Bosque do Pará. Então, a ideia do governo é praticamente intervir novamente na área. Como meu tempo está avançando, eu não vou fazer essa evolução aí, mas eu queria só destacar aqui, ó, o meu trabalho, ele tentou verificar se havia uma coalizão de forças na defesa do Parque Ambiental Gunavingre. Então, o que está acontecendo? Nós temos ali a Associação do Médici, que ela, desde o seu nascedouro, que ela é uma associação que fica próxima ao Parque Ambiental, ela tem uma atuação de defesa do parque. Então, em 1970, praticamente, quando surge esse conjunto habitacional do Médici, quando a cooperativa vendeu as áreas para que as pessoas pudessem comprar suas unidades imobiliárias, também essa cooperativa doou para a associação 44, praticamente foram 100 hectares de floresta em pé, floresta intacta, deixou com a associação que estava lá. E aí o que acontece? A associação, percebendo que essa área ela tinha um grande potencial para ser utilizado para a questão de parques ecológicos, ela foi no cartório de registro de imóveis e ela doou com cláusula de impenhorabilidade e de forma inalienável, né, para o município. Disse, olha, o município está aqui para vocês
tentarem fazer alguma coisa, destinar para fazer um parque, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor e assim sucessivamente. Então, toda essa discussão, posteriormente, essa doação ocorreu em 1984. E aí a associação doou para o município e o município só foi criar a lei praticamente em 1991, que criou o Parque Ambiental Municipal de Belém. E aí, depois que foi criada a lei, se tentou uma intervenção para que fosse criado uma área para receber estudantes, para fazer passeios, enfim, para melhorar a qualidade de vida da população. Só que, voluntariamente, o município ele não conseguiu estabelecer essa política pública na área. E aí, o que aconteceu? Quando foi em 2010, com um projeto no governo Ana Júlia, aqui no 2010, Ação Metrópole, bem aqui, esse projeto Ação Metrópole, que passou linhões da Rede Celpa à época e fez a Avenida Centenário, como eles rasgaram esse primeiro, desses 100 hectares, eles rasgaram um pedaço do parque para colocar aquela rua que vocês conhecem hoje, que é a Avenida Independência. Em contrapartida, a partir disso, os moradores do Conjunto Médici fizeram uma grande mobilização e conseguiram, em contrapartida, a revitalização do parque, que veio ocorrer no governo do Ciomar Costa. Então, foi destinado um recurso e lá teve a primeira revitalização, que foi feito o pórtico de entrada pela Paragominas, Rua Paragominas, que é no Conjunto Médici, e um pórtico de entrada pela Avenida Centenário. Só que nesse projeto não houve nenhuma gestão interna, só foi feito aquilo ali e deixou lá. E com a ação do tempo, isso foi praticamente sendo deteriorado e, como não teve gestão, começou a aumentar a especulação imobiliária, muita invasão, retirada de árvores, os moradores do local começaram a despejar lixo no local, e isso começou a trazer um grande problema para a comunidade. E a partir da gestão do Zenaldo Coutinho, que foi uma gestão centralizadora, pouco participativa, a comunidade tentou se mobilizar para conseguir novamente a revitalização do parque, só que quando chegou já no final do governo da gestão Zenaldo, foi a Associação do Médici, junto com outros atores, conseguiu praticamente forçar com que o município ele investisse na faixa de R$1 milhão lá, só que como chegou a pandemia, a empresa que venceu a licitação, próximo da pandemia, ela desistiu do contrato. E aí a comunidade voltou para a estaca zero. E aí entra o governo Edmilson, uma esperança novamente de revitalização do parque, só que com essa situação de baixa de recursos da situação do governo Bolsonaro para o município, a secretaria ficou totalmente descapitalizada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, assim como os recursos que na gestão do Edmilson, eles praticamente foram todos remanejados para a área da saúde, e fora que também a questão do adoecimento do prefeito, enfim, isso aí fez com que passasse o primeiro, segundo, terceiro ano, a gente teve muita dificuldade, a associação do Médici, para efetivamente conseguir uma revitalização. A gente tentou dialogar com a municipalidade, com as suas secretarias, e aí, em virtude da dificuldade desse diálogo e tornar efetiva a revitalização do parque, nós percebemos que o caminho mais salutar aí foi a judicialização da política. Só que tem um detalhe aqui importante, gente, que é o seguinte: esse cenário da coalizão de forças, isso que eu queria destacar, que eu acho que é o ponto alto do trabalho, eu identifiquei esses atores aí, e a associação, o judiciário, o Ministério Público, os guardiões do amigo do parque, secretaria municipal, enfim, todos esses atores, seria um discurso muito vazio dizer assim, porque a associação não teve outra alternativa senão a judicialização. Não é algo como se fosse determinístico, não é assim. A judicialização, ela só ocorreu porque dentro do próprio município estava tendo disputa entre as secretarias. Isso foi identificado. Então, por exemplo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente era uma secretaria que não tinha autonomia suficiente para desenvolver a revitalização do parque. Tanto é
que diálogos que a gente tinha com o secretário municipal de meio ambiente, que era o secretário Sérgio Brazão, ele praticamente pedia socorro para a gente, que nós fizéssemos uma mobilização para que nós pudéssemos convencer o prefeito municipal para que o prefeito pudesse sinalizar para o parque. Mas não porque o prefeito não queria, é porque o prefeito, imagina que uma política pública, como os recursos são escassos, imagina que é como se fosse uma grande família faminta, todo mundo querendo aquele recurso. Então é uma disputa interna muito grande, porque o recurso está escasso, obviamente que nós temos rubricas, mas só que quem vai definir efetivamente essa política, para onde ela vai, como ela vai ser executada, a prioridade da política, vai ser essa discussão dos secretários com o prefeito. Dificilmente, nesse momento, o secretário tinha força com o prefeito para fazer com que a política se efetivasse. Então, ele mesmo chegou com a comunidade e disse, olha, vocês têm que fazer uma mobilização, uma manifestação para poder forçar o prefeito, para que o prefeito sinalize pela política. E quando a gente começou a avançar, e foi avançando, nós fizemos uma reclamação no Ministério Público. O Ministério Público do Estado do Pará, pela sua promotoria de meio ambiente, teve um papel bem coadjuvante, isso foi bem interessante, porque apesar do MP ser o protagonista e dialoga essa nossa atuação com o MP no que a colega falou anteriormente, porque ela disse que ela não entende Gisele, não entende porque lá em Castanhal o poder público ficou meio apático. Então, porque o MP, a gente notou que a associação, o ator que está ali, vamos dizer assim, mais próximo da política pública, ele precisa estar com todos os seus instrumentos como se fosse controlando o MP. Porque o MP não tem controle, mas você tem que ter uma forma de controle que é estar ali, entendendo o arranjo interno e dizendo, olha, vamos fazer isso aqui, agora tem que ser isso aqui, porque além disso aqui, porque eles vão para cá, porque isso aqui, se você não fizer isso aqui, a gente pode ir para lá e tal. Então, todo o tempo é como se fosse uma ameaça. O MP, diante dessa ameaça, e desse controle que estava ocorrendo, principalmente pelas associações, a associação e o Guardiões de Amigos da Floresta, ele não teve outra alternativa senão ajuizar a ação civil pública. Aí ele ajuizou a ação civil pública. Quando ele ajuizou a ação civil pública, a gente perdeu o nosso diálogo interno com a secretaria. E a gente imaginava assim, quando a gente ajuizar a ação, qual era o sentido da judicialização que o secretário de meio ambiente sinalizava para a gente? Ele sinalizava para a gente assim, olha, se vocês ajuizarem a ação e se o juiz disser que uma liminar vai ser concedida, eu tenho aqui como se fosse um cheque, uma ordem para chegar e dizer, olha, Edmilson, está aqui. A gente tem como a gente dizer para os outros que a gente não vai dar, está aqui, é decisão da justiça. É como se fosse assim, só que nesse meio tempo, o que aconteceu? O juiz, ele não deu logo a liminar, ele segurou, inclusive, esse juiz da 5ª Vara Civil foi o mesmo juiz, tem 18 minutos, já, estou vendo aqui, esse juiz foi o mesmo juiz da 5ª Vara Civil, aquele que praticamente, eu vou até 20 minutos, tá? Vou acelerar. Esse mesmo juiz foi o que retirou a esposa do Helder Barbalho, a Daniela Barbalho, né? Que deu aquela decisão logo ali no juízo de piso, que disse que era ilegal, aquela indicação do Tribunal de Contas. E aí o que acontece? Isso foi, de certa forma, criou um pouco, deixou o juiz um pouco arredio e mais estratégico nessa ação, porque no meio dessa questão, que a gente ia conseguir vencer, vamos dizer assim, as forças que circundavam ali a Prefeitura Municipal de Belém, do Edmilson fazer mesmo a revitalização do parque, e essa decisão seria valiosa, só que tudo isso muda quando praticamente em novembro de 2023, o governo do estado ele entra com esse projeto aí, ele entrou com pedido de licença, que eu expliquei para vocês, que ele quer rasgar o parque e fazer essa rua aí, ó, a Rua Marinha com a Avenida Centenário, integrando, duplicando ali a saída para o Mangueirão e saída pela Rua da Marinha, justamente viabilizando esse projeto aí que vai destruir o parque no meio, né? Então, com esse cenário que se avizinha, o que acontece? A gente tem os atores, essa coalizão de forças praticamente, ela não vai existir, nós não temos assim um grupo que está unido de forma coletiva em prol
de uma política pública e a defesa do meio ambiente. Nós vamos ter, conforme vai andando, vai se movimentando, é como se o tabuleiro desse jogo político ele fosse modificando, e o que a gente identifica efetivamente é um conceito que eu fui encontrar lá na Maria Glória Gum, que é um conceito de rede. Ou seja, o que vai acontecer na prática? Nós não vamos ter essa interconectividade dos entes, né, dos atores, e nós vamos ter relações interpessoais concretas. São essas relações que elas vão começar a definir, ou seja, é como se fosse uma espécie de network dos atores que estão na ponta. E isso é muito difícil de aparecer e eu consegui identificar no trabalho. Por quê? Por exemplo, o presidente da nossa Associação dos Moradores do Conjunto Médici, ele é um defensor público, que ele tem um contato muito próximo com o magistrado, porque eles fazem um curso, em Belém, que promove a questão da pessoa com deficiência. Então o diálogo é muito mais próximo, né? Eu, como observador participante, como eu estou muito próximo também do promotor de justiça de meio ambiente, que é o Dr. Benedito Wilson, então essa relação ela se aproxima como se fosse um network, é um network de você estar lá mostrando, você e está sempre te perguntando. Então essa proximidade, ela que são relações concretas dos indivíduos dentro de um campo social, ela funciona como se fosse uma espécie de rede e não como uma coalizão de força. E esse conceito dela aí, da Maria Glória Gum, no segundo momento, eu acho que é a chave, né? Esse sujeito coletivo, ele se dilacera, fragmentando-se em múltiplos campos isolados. Sozinhos, estes múltiplos sujeitos não têm força coletiva e o ponto de convergência entre eles é o próprio Estado. É isso que eu identifiquei lá, ou seja, a gente não é aquilo que a gente até discutiu lá no início, né? Onde é que fica a questão coletiva, onde é que fica a questão ambiental, né? Às vezes, porque a associação também tem os interesses dela, ela quer crescer, ela quer se empoderar, ela quer melhorar, ter recursos próprios. O que vem de contrapartida se o Helder conseguir isso? O que a gente pode conseguir? Então, quer dizer, são interesses coletivos que de repente têm interesse só para aquela própria área. E isso vai, né, prejudicando, de certa forma, a essencialidade do que a gente entende como interesse coletivo. Então era isso, gente. Obrigado. Obrigada.